Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a professora vai falar de forma bem resumida sobre a arte mesopotâmica, tá? É necessário que vocês acompanhem essa videoaula até o final para que vocês possam entender as atividades que serão aplicadas para vocês. Acompanhe com a professora no slide. No Egito e na Mesopotâmia, viveram as principais civilizações altamente estruturadas, e seus artistas artesãos produziram obras complexas que já apresentavam uma especialização profissional. Então vamos lá. Na arte egípcia, pessoal, a arte era mais de caráter religioso, político, tá? Eles destacavam muito na arquitetura e na pintura e na escultura. Na escultura e na pintura, eles mostravam muita figura humana, num estilo de forte hierárquico, tá? E esquemático, vamos dizer assim. Né? E também apresentava os cones simbólicos e religiosos. Já na arte mesopotâmica, que é a que mais nos interessa, foi em especial, ela foi desenvolvida entre esses dois rios que eu estou mostrando aí para você, Tigre, né? E o rio Tigre e Eufrates, sendo pertencente à Turquia e o Iraque, tá? Em relação ao desenvolvimento da cultura, né? Da arte entre esses dois rios foram os povos sumérios, acadianos, assírios e persas, tá? Eles que desenvolveram a arte mesopotâmica na margem desses rios. Entre eles, essa arte, destacam grandes templos, né? Os zigurates, tá? Que eram eram piramidais, os templos, né? Que eram feitos de degraus, e também a escultura, que era mais relacionado às cenas religiosas e de caça e de guerra, tá? E também tinha um pouco das figuras humanas e animais reais e mitológicos. Como é muito difícil tudo para mostrar para vocês, a professora vai pôr bem resumido, bem rápido, tá? Primeiro, né, refletia muito na arte mesopotâmica a história, a política e a religião, como eu já falei para vocês. E eram desenvolvidas através dos povos que eu também já falei para vocês, os sumérios, os acadianos, os assírios e os persas, tá? Eles habitavam no local que eu falei para vocês, entre o rio Tigre e Eufrates, no século VI a.C., tá? Até as conquistas dos persas. Daí, tendo isso, veio as principais características. Como ele desenvolvia, através do que ele desenvolvia essas artes? Então, eles utilizavam vários materiais, tá? A arte mesopotâmica ela desenvolvia em argila, em ouro, em prata, né? Em cobre, em bronze, marfim e assim por diante, até mesmo em pedras preciosas. Na arquitetura, tá, pessoal, da arte mesopotâmica, desenvolveu um marco de grandiosidade, tá? As esculturas e as pinturas, elas possuíam uma finalidade decorativa. Elas foram produzidas para decorar o espaço arquitetônico, tá? As construções arquitetônicas, elas foram muito marcadas por motivo da grandiosidade que as mesmas tinham, incluindo os arcos, as pinturas nos murais, as esculturas, as decorações em baixo relevo e principalmente os templos, tá? E os palácios. Tá? Os materiais que eram utilizados muito na arquitetura era a argila e os tijolos, que eram queimados e cozidos ao sol. Tá? Dentro dessa arquitetura mesopotâmica, tá? Destaca um dos templos, vamos dizer assim, o zigurate, que eu estou mostrando aí para vocês no slide. Né? Um templo zigurate de Ur, tá? Ele é piramidal, porque no estilo de pirâmide, e era criado pelos sumérios para adoração dos deuses, tá? Agora aí já na pintura fala bem assim, ó, grandes murais, artigos utilitários e de adorno que foram desenvolvidos pelos mesopotâmicos. Muitas pinturas eram produzidas para adornarem os templos e os palácios como os murais, tá? Então eles utilizavam vários tipos de cores. O preto, o branco, o vermelho e o amarelo eram o que mais destacava. E também tinha o mosaico para retratar, sobretudo, as cenas do cotidiano, de guerra, rituais, cerimônia, os deuses e também a história do povo, tá? Temos aí também a escultura,
que tinha o objetivo de ornar os grandes espaços arquitetônicos, tal qual as pinturas, tá? E seguiam os padrões naturalistas ou realistas. Então, eles tinham o quê? A principal característica na escultura era a ausência do movimento, tá? Então, eram as esculturas rígidas, estáticas. E também as esculturas foram produzidas em pedra e a maioria delas eram feitas em argila, as quais eram retratadas, né? Os seres humanos, a mitologia, os animais, os deuses e a maioria frontal, tá? E sempre eram retratados em pé ou sentado. E por fim, temos aí a literatura, tá? Os mesopotâmicos se destacaram também na literatura com a criação de poemas e narrativas épicas, tá? Então, esse foi a nossa aula rápida, tá? Qualquer coisa retoma o conteúdo e muito obrigado pela atenção.